Queridos, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo no livro de Números. Números 31, versículo 23. Vamos ver o que está escrito aí. Números 31, 23. Acharam todos? Ainda não? Gênesis. Acharam? Vamos lá. Números 31, 23. Está escrito assim: toda coisa que pode resistir ao fogo, farei passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia, se purificará com a água da purificação, mas tudo que não pode resistir ao fogo, digam, tudo que não pode resistir ao fogo, farei passar pela água, disse o Senhor. Amém. Podemos assentar? Vamos. O tema desta manhã, não é? Que cabe ao pastor ministrar aos irmãos, é o vaso de barro quando passa pelo fogo. Só que antes de nós entrarmos no mérito da questão, eu preciso falar algumas coisas com os irmãos. Eu preciso dar alguma rápida pincelada daquilo que nós falamos aqui ao longo desta série. Porque nós temos assim uma facilidade muito grande de esquecer das coisas. E isso é importante para nós, lembrar das coisas que Deus tem falado para nós, para que a gente esteja sempre com o nosso coração pronto, preparado, né? Para quando chegar a hora derradeira, e quem está pronto e preparado para a hora derradeira, que é quando o soar das trombetas acontecerem, não é? Nós vamos, num estalar de dedo, nós vamos tudo embora daqui, né, Ritinha? Vamos embora daqui, não é, pastor querido? Vamos embora daqui. Glória a Deus, vai ser uma bênção. Então, o pastor escreveu algumas coisas aqui que eu achei interessante, fiz algumas observações, busquei também algumas informações assim que eu achei cabível para a mensagem desta manhã, por intermédio de outras fontes, né, livros e outras coisas mais. E o que eu vi foi o seguinte, é que Deus, Ele gosta muito, é um desejo do coração de Deus, expressar a sua vontade, o seu querer através de figuras de linguagem. Deus se usa dessas figuras de linguagem e Ele se expressa dessa forma. Qual é o propósito de Deus nisso? O propósito de Deus é fazer com que o homem, o Filho de Deus, não é? Nós não estamos falando de homem do mundo, mas estamos falando dos filhos de Deus, que a mensagem que nós temos pregado a respeito do barro é aquele que fez o vaso, que é o nosso Senhor, Ele fez e continua fazendo, continua trabalhando na vida da igreja, na vida do povo da igreja, amém? Então, ele criou essa forma de expressão através de figuras de linguagem. O propósito de fazer o homem, então, pensar, de fazer o homem refletir, expondo o seu ponto de vista, as suas razões. O homem, então, através dessas figuras de linguagem, ele pode expressar isso. E nós precisamos compreender muito bem acerca desse assunto, a respeito dessas figuras. Por quê? Porque são através delas que Deus quer transmitir a nós algo que Ele quer mostrar para nós a sua satisfação ou a sua indignação. Então, essas figuras de linguagem, elas são expressas na Bíblia, e Deus se usa delas
para ele mostrar para nós se ele está satisfeito conosco ou não, ou ele está indignado com a gente. Deus é Deus pessoal. Quando nós dizemos que Deus é um Deus pessoal, nós estamos dizendo que esse Deus que nós servimos, olhem para o pastor, não se distrai, esse Deus que nós servimos, nós dizemos que ele é pessoal, por quê? Porque ele trata com cada um de nós individualmente, pessoa por pessoa. Essa é a forma dele trabalhar. E ele tem alguns propósitos especiais para tratar com seus filhos. Por isso que ele se usa dessas linguagens figurativas. Essas linguagens em figuras, elas servem para Deus mostrar para nós exatamente isso, que nós possamos pensar, possamos refletir. E a Bíblia é recheada dessas mensagens. Eu vou citar 2 exemplos para a gente não tomar tempo. Mas, certa ocasião, Deus olhando para os seus discípulos, conversando com eles, ele disse para eles assim, olha, vocês foram levantados para dar gosto a este mundo, para dar paladar a este mundo. Então ele chama de que os servos dele, os discípulos dele são como o sal da terra. Em outra ocasião, o Senhor, ele se usa dele mesmo, falando assim, eu sou a porta, quem entra por mim, encontrará a salva. Quem entra por mim, ele fala que ele é a porta. Isso são figuras de linguagens. Amém, queridos? Muito bem. Então o Senhor toma formas diversas e comparativas para explicar a condição em que o homem se encontra diante dele. É para a gente pensar. Por que ele está falando dessa forma? Vamos raciocinar, vamos pensar, vamos refletir. Porque ele está querendo dizer alguma coisa para mim. E foi através disso, então, que ele se manifesta desta forma. E ele usou, então, a expressão do vaso de barro. Por que o vaso de barro? O vaso de barro, porque o vaso de barro caracteriza exatamente a figura humana, quando ele foi construído lá na formação, lá no começo, lá no início, quando o homem foi criado. A sua criação foi criada pelo pó da terra. E do pó ele formou barro, e do barro ele transformou uma figura humana. E da figura humana ele soprou o seu espírito. Então, nós temos essa figurativa expressão linguística do Senhor, mostrando para nós que a nossa real condição diante dele, do Criador, é que nós somos feitos vasos de barro. Amém, queridos? Não é possível, vocês já ouviram isso aqui várias vezes, pelos pastores pregando. Não é possível você ter um conhecimento das características do barro se você não mexer com ele. A pastora Sônia estava falando mesmo, ela pegou uma porção do barro aqui, amassou e falou, olha gente, a gente precisa tatear, lembra? Deixar as impressões digitais nele. Não é só isso também, é que não dá para vir tanta coisa, mas o Espírito falou para mim, você só vai conhecer as características do barro se você manuseá-lo, se você mexer, se você amassar. Você amassando, manuseando, você vai ver se ele é elástico ou não é elástico, se ele te dá condição de você fazer uma obra através daquele barro ou não. Se esse barro, ele tem vida ou ele não tem, se ele tem resistência ou ele não tem. Então, o barro aí, propriamente dito, na figura humana, ele tem que mostrar que ele está vivo. Por quê? Porque ele chora. Por quê? Porque ele tem reações. Por quê? Porque ele mostra os seus sentimentos. E Deus se usa dessas coisas para que a gente possa ser manipulado por ele, abençoando a nossa vida, transformando a nossa vida através do toque das suas mãos. Amém? Então, se não for assim, é impossível, se não fosse assim, é impossível a gente dizer que tem vida. A vida só é expressa se a gente manifestar essa expressão. Choramos, sentimos, ficamos zangados. Essa é a forma de Deus, então, trabalhar conosco. Então, Jeremias, ele é levado lá na oficina do oleiro e ele começa a observar aquele homem trabalhando à roda da mesa com o barro. E ali, aquele homem que trabalhava, em determinado momento em que ele estava construindo um vaso, construindo algo útil, aquilo quebra nas mãos dele. E então Deus fala para ele assim, olha, é através dessa situação que eu quero que você então, vá
e fala para o povo de Israel, fazendo esta comparação deste grande acontecimento que aconteceu e agora. Você vai lá diante do povo e fala para eles. E a mensagem estava muito bem clara, quando o Senhor manda o profeta Jeremias até Israel, juntar o povo e falar para eles daquilo que ele estava vendo, o que aconteceu quando o vaso quebrou, o que o homem fez. Ele juntou toda a massa, e depois de juntar toda a massa, ele fez um novo vaso. Ele foi lá, tinha que falar aquilo. Por quê? Então, é por causa disso. Enquanto vocês estão permitindo que eu manipule a massa, que eu faça, que eu mexa no barro, enquanto vocês me dão a permissão de eu fazer algo na vossa vida, haverá esperança para cada um de vocês. Você entendeu? Então nós compreendemos acerca disso. O oleiro trabalhando com barro para a formação do vaso. Dentro desse aspecto que ele estava manipulando e o vaso quebra nas mãos, nós vemos aqui alguns pontos que eu quero falar com os irmãos, antes de chegar propriamente dito, quando o vaso vai para o forno. E quais são as coisas? Nós somos uma obra inacabada. Eu e você, olha queridos, você não foi chamado para servir a Deus nesse lugar do nada, sem propósito. Você não caiu aqui de paraquedas. Nem eu caí aqui de paraquedas. Existe algo de Deus em nossa vida que Ele está querendo dizer para nós: olha, se você permitir que eu continue manipulando, movendo as coisas através desse barro, eu vou fazer coisas grandes. Eu estou trabalhando na sua vida. Nós somos frutos da produção de Deus, fruto da produção criadora de Deus, né? Ele está criando algo. Você é uma obra inacabada ainda. Deus está manipulando você para fazer de você um vaso extraordinário, um vaso lindo, para que os outros vejam em você aquilo que Deus fez. É necessário Ele continuar fazendo. E os outros vão ficar admirados de ver. E eu quero dizer mais algo para você. Não é só o fato de Deus fazer um grande e maravilhoso trabalho para mostrar para o mundo ver. Mas aquele trabalho em que você também será tomado pelas mãos de Deus para saquear o inferno e trazer para a glória pessoas que estão algemadas, acorrentadas, levadas à morte. Deus levantou você e eu para sermos porta-voz da verdade, da salvação. Você crê assim? Eu não quero derrubar nenhum desses copos aqui, mas eu sou meio atrapalhado. Então nós estamos em construção. Deus ainda está completando a sua obra. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim: eu estou bem certo de que a obra que Deus começou na vida de alguém, essa obra ainda está para ser completada, ela não está pronta, não está acabada. Deus ainda está formando cada um de nós. Então essa é a razão pela qual estamos sendo trabalhados. No texto, o barro é Israel. Por quê? Porque ele foi tirado do Egito. Nós, no texto, somos a igreja que foi resgatada do mundo para a glória de Deus. Nós somos o vaso de Deus, igreja. Somos o vaso de Deus, o barro, que Deus está trabalhando a cada dia, tirados do mundo para ser trabalhado. E esse processo de moldagem é um processo bastante complicado. Vou falar para os meus irmãos. Esse processo de moldagem, quando nós somos retirados do mundo e Deus está trabalhando em nossa vida, ele é um processo que quebra o vaso. O vaso quebra. Por que o vaso quebra?
O vaso quebra por duas razões. Primeira razão é que nós não somos perfeitos. E que aquele que manipula e que trabalha com o barro, ele é perfeito. E porque nós somos imperfeitos, nós quebramos. A segunda razão é que aquele que é perfeito, e essa razão que Deus me deu, eu achei fantástica. Que Deus é perfeito, mas Ele não se usa da sua perfeição. Ele não se usa da força do seu poder para transformar a qualidade do barro. O barro é barro e continuará sendo barro. Até quando, pastor? Até a volta de Jesus, quando nós vamos receber um corpo glorificado e deixaremos de ser barro. Você está me compreendendo? Então, baseado em tudo isso ainda, como barro que está sendo trabalhado por Deus, nós precisamos nos tornar sempre olha para o irmão do lado e fala assim, meu irmão, não, mas olha sério, olha para o irmão. Eu estou te vendo daqui. Isso, olha para o irmão e fala assim, meu irmão, você precisa ser maleável. Nós precisamos ser maleáveis nas mãos de Deus, para que Ele continue e complete a sua obra em nós. Deus sempre está trabalhando nas coisas imperfeitas, para dar qualidade, transformando-as em possibilidades futuras. Todo dia Deus trabalha com o barro, se você permitir. Toda a imperfeição do barro é modificada por Deus, se você permitir. Para quê, pastor? Para dar qualidade. E essa transformação vai acontecer paulatinamente na sua vida. Isso nós chamamos de transformações futuras. Amém? Então, nós somos projetados como um projeto de Deus. E desde o início da sua obra até o final da nossa vida, nós estamos no compasso de serem transformados. Amém? Esse é o primeiro aspecto. Somos obras inacabadas nas mãos de Deus. O segundo aspecto que eu quero falar com os meus irmãos é o seguinte. O vaso que não resiste pressão e se quebra. Quando o texto fala, no versos 4, de que o barro que estava sendo trabalhado na formação do vaso, em determinado momento, ele se quebra. Guardem bem essa palavra, se quebra. Falem comigo, se quebra. Diga outra vez, se quebra. Isso. Por que se quebrou? A Bíblia não fala por que quebrou. A Bíblia não é clara em dizer para nós por que quebrou o vaso nas mãos do Senhor. Mas ela usa a expressão adequada para você raciocinar, para você pensar, para você refletir. Que o vaso se quebrou, se transformou, se destruiu. Diferentemente de nós dizermos que o Senhor estava manipulando o vaso e o vaso foi quebrado nas suas mãos. Ou seja, quando nós falamos que o vaso foi quebrado, isso significa que quem quebrou foi o oleiro. Fala, o oleiro só quebra o vaso se ele quiser. Aqui nesse caso não. O vaso se quebrou-se. Então, essa expressão vaso se quebrou-se, nós estamos falando sobre uma ação direta sobre si mesmo. O vaso quebrou-se, ou seja, quebrou a si próprio. Entendeu, pastor Silvio? Ele quebrou-se por si próprio. Não houve manipulação nenhuma do oleiro. O oleiro que estava fazendo, ele tinha um projeto na sua mente de fazer o barro, fazer através do barro um vaso. Ele tinha por ideia de fazer algo muito bem feito, muito bem delineado. Ele tinha um objetivo para aquele vaso, um propósito para aquele vaso. Ele quando manipulava, ele estava procurando fazer algo perfeito, estava dando estética ao vaso,
Ele estava delineando o vaso com as suas mãos para poder criar um espaço interno dentro do vaso, e o vaso se rompeu. No entanto, o vaso, não suportando a pressão do formato, se quebra. Duas coisas interessantes que o Espírito de Deus me deu. Quando o vaso se quebra nas mãos dele, ele se quebrou porque talvez na constância ou na massa, na substância massa, tinha algo no meio dela que o fez quebrar. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, o vaso se quebrou. Por que ele se quebrou? Porque esse vaso que estava sendo manipulado pelas mãos de Deus, ele sofre uma ação direta, externa. Ponto. Vou trazer isso para a nossa vida espiritual. Por que se quebrou o vaso? Nós somos como o vaso propriamente dito, em que o oleiro está trabalhando. Nós podemos nos quebrar quando nós sofremos qualquer interferências externas. E para isso, quando nós comparamos o vaso dentro da fornalha, nós estamos comparando o quê? Nós estamos tendo a ideia do homem que vive a cada dia da sua vida nesse mundo. Esse homem passa por experiências da vida aqui nesse mundo. Sim ou não? Você passa ou não passa por experiências aqui neste mundo? Nesse processo de pré-cozimento, o vaso encolhe 16% da sua capacidade. Olha que coisa interessante. Você põe os vasos dentro da fornalha, e eles vão chegar a uma temperatura de 500 graus. E a coisa vai devagarzinho. 50 graus, 100 graus, 150 graus, 250, 450, 500 graus. À medida em que vai sendo aquecida a fornalha, o vaso, ele vai deixando as bolhas, ele vai deixando o mau cheiro, e a umidade que tinha dele, ótimo, beleza, ele conseguiu passar dessa fase para uma outra fase. Agora, ele já não está mais recebendo 500 graus. Agora, ele está recebendo 1.300 graus centígrados, que também te chegou até essa temperatura vagarosamente, paulatinamente. Então, com essa temperatura, o vaso, ele vai recebendo o tamanho calor, ao atingir essa temperatura, e ele vai diminuindo no seu tamanho 16%. Nós vamos chegar lá já. E então, essa massa do vaso que está lá dentro da fornalha, ela se funde, e ela fica coesa. Ela recebe uma camada na sua superfície, tanto externa como internamente, uma camada de impermeabilização. Ela fica impermeável. E ela fica compacta. O vaso não pode ser um objeto poroso, porque se você pôr água aqui, a água vai sair aqui. Então ele tem que ser impermeabilizado. A uma temperatura de 1.300 graus centígrados, você consegue fazer um vaso ficar impermeabilizado. E além do fato dele se impermeabilizar, ele fica robusto, porque a massa se funde. A massa fica toda ela agregada, fica forte. Assim fica o vaso. Na vida cristã, quando nós passamos pela experiência triste e dolorosa das provações, e que ninguém gosta dessa fase, que é uma fase difícil da nossa vida, as provações, eu e você não gostamos de ser provados. Por quê? E nem de passar pelo fogo. Então eu digo uma coisa para você, olha, se você não passar pelo fogo, você não pode ser um objeto útil. Você precisa passar pelo fogo para ser utilizado para algum fim.
Se você não for provado, você não caracteriza o plano que Deus tem na tua vida, que é para promover a maturidade cristã na sua vida. Então, para que servem essas provas todas? Para que eu adquira maturidade cristã. E a cada dia que eu vou adquirindo maturidade cristã, eu vou crescendo na fé. E Deus vai me abençoando. E eu vou me tornando alguém importante e útil na obra dEle. Deus não faz as coisas por acaso, são coisas pensadas. Deus quer o melhor para mim, quer o melhor para você. Deus quer te abençoar, querido. Deus quer fazer de você um vaso extraordinário. Ele quer resgatar as almas que estão no inferno. Ele quer que você seja útil nas mãos dele. Ele quer que você modifique aquelas pessoas que sentem no banco e que ficam te assistindo. Ela quer modificar o coração daquela pessoa através daquilo que ele tem para fazer na tua vida. Ele vai te usar. E será uma grande bênção. Você crê nisso? Glória. Então veja. O vaso, então, ele recebe 1.300 graus centígrados, ele começa a ficar compactado, ele recebe um grau de impermeabilização. A mesma coisa vai acontecer na vida cristã. As provas vêm e elas te arrebentam e ela faz você chorar. Tem nem eu conversa aqui, o pastor está falando, mas vou devagar com você. Você só ouve, mas deixa passar. Amém? É para a sua edificação, para você saber como que vai ser lá na frente. Entendeu? Na vida cristã não é diferente. O Espírito Santo vai trabalhando aos poucos. O Espírito Santo vai introduzindo aos poucos, a fim de que você vá adquirindo entendimento da sua vida espiritual, entendimento da sua nova fase de vida, que é a vida com Deus, a vida cristã. Então ele vai devagarzinho, é o fogo que vai sendo aquecido aos poucos dentro da fornalha, para poder terminar um vaso. Aos poucos o Espírito Santo vai trabalhando, e à medida que nós vamos sendo trabalhados, esse processo, nós vamos passando pelas duras provas. E à medida que as duras provas vai passando, nós vamos adquirindo maturidade espiritual. E há de chegar um ponto da nossa vida que nós vamos ficar compactados como vaso, porque todas as experiências amargas, tristes, dolorosas, chorosas da nossa vida, há de ser superada, porque você vai enxergar melhor o Cristo, que você tem conhecimento de que Ele existe. Pedro disse, olha, crescei, mas crescei no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você só pode crescer no Senhor e Salvador Jesus Cristo, conhecendo Ele mais e mais da sua vida, olhando para Ele e atraindo Ele para você, com o seu jeito de ser, com a sua maneira de falar, com a sua maneira de transmitir, a sua maneira de se expressar e de abraçar as pessoas. Ele vai ser atraído por você e Ele virá na sua direção para abençoar você ainda mais. Você crê? Então você vai resistindo às duras provas e vai se tornando um vaso maduro na vida espiritual, flexível à ação de Deus, resistindo a todo tipo de prova que vier pela frente. Minha voz está ruim porque ontem eu tive uma dor de dente que vocês não imaginam. 9 horas da noite, eu tomei Cataplan, Celestone, Anador, em espaço de 1 hora. Dormi que nem um passarinho. Mas doía demais. Eu estou fazendo um tratamento dentário, canal, e a médica não está, a doutora lá não está conseguindo resolver. E eu sofri bastante. E hoje falei assim, meu Deus, eu vou pregar amanhã, só misericórdia. Com dor de dente, a minha esposa falou, como é que vai fazer? Eu vou ter que pregar no seu lugar. Eu falei, não, meu bem, fique em paz. Aquilo que Deus deu para mim, sou eu que tenho que falar. Com dor ou sem dor, nós vamos pregar. O diabo estava tentando me segurar, mas ele foi envergonhado, porque Deus me deu condição de estar aqui. Glória. Aí mexeram no relógio também para atrapalhar, mas é uma benção. Glória a Deus. Muito bem. Então, nós estamos vendo algo aqui interessante. Vamos ver agora algo assim mais lindo.
do vaso de barro. Agora eu ainda não falei da lindeza, agora que vai vir a coisa mais gostosa. O momento da glorificação do barro. Você sabia que o barro também é glorificado? É. O vaso está lá dentro da fornalha. Dissemos, 1.300 graus. Ele se compactou? Ele ficou impermeável? É a impermeabilização relacionada à nossa vida, acabei de falar. É quando você passa por duras provas e você resiste a todas elas. Então, quando você resiste a todas elas, você vai se tornando maduro na fé. Então, isso é impermeabilização. Agora, nós estamos falando da glorificação do barro. O barro está sendo, perdão, é barro ou barro? É do barro, glorificação do barro. A matéria-prima também é glorificada agora. Quando o vaso atinge 1.500 graus, ele já passou por todo esse processo que o pastor falou. Agora, ele vai, à medida que vai sendo mais e mais aquecido, e ele chega a 1.500 graus, ele já se fundiu, ele já ficou impermeável, agora ele vai ficar rígido como ferro. Quando você olha um ferro a 1.500 graus dentro de uma fornalha pelo seu visor, o que é que você vê? Você vê fagulhas de fogo saindo daquele ferro, e ele fica vermelho e incandescente. Quando você vê o vaso dentro da fornalha, a uma temperatura de 1.500 graus, isso aqui é fruto de estudo, viu, irmãos? Eu nunca fui oleiro, glória, mas eu estudei para mostrar isso para os meus irmãos. Quando ele atinge essa temperatura de 1.500 graus, então ele se funde, ele fica encarnado. O ferro fica candente e ele também fica. Só então o oleiro começa verdadeiramente a aumentar a temperatura. Aí o oleiro vai e começa a aumentar mais a temperatura além dos 1.500. E aí, o que é que se vê? Eu falei para vocês que nós vamos estar falando a respeito da glorificação do barro. O que que acontece? Ele adquire umas cores estranhas lá dentro da fornalha. Segundo o oleiro, ele diz que quando olha pelo visor, a cor dele parece ser um azul, de tão forte a sua claridade. Mas ao mesmo tempo, há horas que parece branca, muito branca. Uma cor que não existe na face da terra, aquele branco. Em outra ocasião, ele deixa de ser azul, deixa de ser branco, e ele passa uma outra cor. Que cor? Amarelo dourado. O vaso, então, ele adquire 3 cores: o amarelo dourado, o azul e o branco, que se funde os 3 em uma só cor. E quando então o oleiro olha pelo visor da fornalha para ver o vaso a essa temperatura, com esse tipo de cor, para saber se ele está pronto, que esse é o ápice do vaso. E quando nós falamos em ápice do vaso, é o ápice do homem de Deus. Quando ele atinge essa temperatura, ele fala: olha, é uma cor inextinguível, não existe algo parecido, é uma cor extraordinária, e a gente não pode ficar com os olhos ali voltados para ele por mais de 3 segundos, porque a gente fica cego se a gente continuar olhando. E isso trazendo para a vida espiritual, alguns homens do passado já passaram por isso. A Bíblia fala que Moisés, quando subiu no monte para falar com Deus, para receber os 10 mandamentos, chegando lá, ele ficou lá uns dias falando com Deus. E a Bíblia fala que quando ele desceu com as tábuas nas mãos, levando para o povo hebreu que estava à espera dele, junto com o seu irmão Arão, ele chega, e quando ele chega, que o povo vê aquele homem chegando, identificaram que era Moisés, mas eles começaram a ficar longe um do outro, tentando se esconder, porque não dava para olhar para o rosto de Moisés. Tamanho era o brilho que aquele rosto tinha. Moisés não tinha conhecimento que a sua pele brilhava daquele jeito, mas aquele brilho era o brilho da glória.
O vaso recebe a glorificação de Deus, como você também recebe. Você tem que guardar isso no seu coração e desejar isso ardentemente. Não é só a salvação que você espera, você tem que ser vaso brilhante, você tem que receber as cores de Deus. Deus há de fortalecer, Deus há de te dar, Deus há de fazer conhecer que Ele é Deus na sua vida, porque o vislumbre da cor de Deus, da glória, há de tocar você também. Aleluia! Jesus, quando se apresentou a João na ilha de Patmos, eu escrevi aqui para não perder um detalhe, porque é lindo demais. A sua cabeça, depoimento de Apocalipse, capítulo 1, verso 14 e 15. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Os seus olhos como chamas de fogo, e seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse saído da fornalha de fogo. Aleluia. Oxalá os meus irmãos vivessem a sua vida em busca desta visão maravilhosa. Sabe, queridos, Deus quer ver você brilhar. Você tem que ofuscar a luz desse mundo. A luz desse mundo é uma luz falsa. A luz que Deus tem para você é verdadeira. E essa luz tem que chegar neste mundo e trazer este mundo à vida. E essa vida só pode ser conseguida através de Cristo Jesus. Glória. Um outro detalhe. Mensagem maravilhosa. A mensagem do capítulo 18 de Jeremias, sobre o vaso, informação, sobre tudo que você ouviu aqui, ao longo desta série, o vaso de barro, foi maravilhoso. No entanto, no próximo capítulo, a gente vê algo horrível, e que também precisa ser conhecido, porque a Bíblia não se resume só em coisas boas, a Bíblia também traz as coisas ruins. Para isso eu disse assim, olha, Deus se usa de mensagens comparativas. Essas mensagens comparativas precisam ser muito bem analisadas e observadas, para saber se Deus está indignado ou não, se Ele está feliz ou não com a minha vida. Então, o capítulo 18 foi um capítulo todo ele maravilhoso para nós. Mas agora chegou o capítulo 19. E Deus então pega o profeta e fala para ele, olha, eu não vou te mandar mais ir, olhem para mim, eu não vou mais mandar você ir até a oficina do oleiro para ver, você já foi. Agora, eu quero que você vá lá numa cidade, e ele deu o nome da cidade, eu escrevi aqui, cidade dos filhos de Rinom. Você vai lá na cidade dos filhos de Rinom, capítulo 19, versículo 1. Você vai até a cidade de Rinom e compra lá na casa do oleiro, compra um vaso de barro, bem aquele que você viu fazendo. Compra um vaso de barro e leva com você alguns anciãos, sacerdotes, leva com vocês também alguns anciãos no meio do povo, e lá naquela cidade dos filhos de Rinom, reúne o povo daquela cidade, porque eu tenho algo a tratar com eles. E ele pegou e fez. E quando ele chegou lá, Deus falou para ele, lança a mão do vaso, e quebre a vista de todos, para que eles vejam o que eu vou fazer com esta cidade, o que eu vou fazer com os moradores dessa cidade, que foram rebeldes comigo, que não se deixaram moldar, que não se deixaram manipular o barro. Eu vou fazer com essa cidade, eu vou matar a todos, vou matá-los, e não poderão mais refazer-se.
Foi essa a palavra que Deus mandou. E os enterrarão em Tofete, porque lá em Tofete não haverá um outro lugar para os enterrar. Tem que ser lá em Tofete. E o profeta fez exatamente isso. Pegou o vaso comprado e quebrou diante dos olhares de todo aquele povo e falou com eles: está vendo isso? Pergunta-se: poderá Deus lançar a mão de tudo esses cacos e fazer outro? Não. Porque não há mais chance. Por que não há mais chance, pastor? Não há mais esperança para o vaso. Não há mais esperança para eles. Dei várias oportunidades. Falei para você pregar para todos, para ouvirem. Que se eles permitirem que eu manipule o barro, que é a própria vida deles, que eu faça da maneira com que for melhor aos meus olhos, como eu fiz com o barro que se quebrou lá na oficina do oleiro, lembra? O vaso se rompeu, não foi eu que o rompi, ele se rompeu e eu o refiz, juntei toda a massa e refiz novamente. Mas agora não, esse vaso não foi quebrado por si só, eu quebrei o vaso, portanto não há mais o que reconstruir. E por que ele falou isso? Porque o que Deus queria dizer ao povo? O pastor escreveu algumas coisas aqui. Quando o pecado endurece o coração do vaso, quando o vaso, e tem muitos vasos dentro da igreja assim, lamentavelmente, tem muitos assim. O vaso não quer permitir o Senhor, o oleiro, fazer da vida dele o que Deus pretende fazer. Ele tem o melhor para você, meu irmão. Eu quero continuar na minha vidinha de sempre. Eu quero continuar a fazer as coisas que eu quero fazer. É você deixar Deus operar na sua vida, manipular o vaso, se render aos pés do Senhor. Como Maria Madalena, a mulher prostituta, se rendeu aos pés do Senhor, com lágrimas, lavou seus pés e com seus cabelos os enxugou. O que ela estava querendo dizer com isso? Senhor, eu posso só chorar na tua presença. Eu não tenho nenhuma toalha para enxugar seus pés, mas eu vou fazê-lo com meus cabelos, por gratidão por aquilo que o Senhor fez na minha vida. Estamos vivendo anos de gratidão. E isso aqui tem que entrar no coração de cada um dos meus irmãos. E aqueles mais rebeldes que não se declaram, que vivem às escondidas, com a sua vida espiritual arruinada, destruída, acabada. Muda. Tenha um coração grato ao Senhor, porque se você assim o fizer, você não será como esse vaso destruído e que será levado para Tofete, porque é o único lugar para enterrar você. Mas você vai para um lugar que jamais será enterrado, para as regiões celestiais, se você deixar Deus operar na sua vida. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor. Glória. Quando eu vou ler para não tomar tempo. Dessa forma nos tornamos vasos quebrados. Quem está fazendo semear na sua mente a semente do engano, a semente da destruição, é Satanás e seus demônios. E o Senhor tem uma palavra para você: resistir ao diabo, e
E Ele vai te abraçar. Eu ouvi uma frase dessa com uma pessoa uma vez. Quem está na vida miserável que eu estou, desgraçado, sento no colo do diabo e ele me abraça. Misericórdia. Eu ouvi isso. Podemos da carne, pornografia impressa ou virtual, mas a Bíblia chama de prostituição, impureza e lascívia. Nos tornamos um vaso quebrado quando cremos em Jesus, mas continuamos com a trapaça da vida, tirando proveito dos outros. Nos tornamos vasos quebrados quando gostamos de brigar e permitimos que a violência tenha morada no nosso coração e fazemos parte do pecado da inimizade, da porfia, que são brigas, da ira, da discórdia, das dissensões, das facções. Nos tornamos um vaso quebrado quando somos dominados pelos ciúmes. Você sabe quem tem muitos ciúmes e o que ele faz? Quem tem muitos ciúmes marra o cônjuge ao pé da mesa concorrente. Porque fala, você não vai me trair, mas ele é quem trai. Quem trai, joga a culpa no outro, para se livrar de uma consciência que o condena. Não aguentamos o vaso e nos tornamos vaso quebrado, porque não aguentamos o sucesso de outras pessoas e fazemos tudo para prejudicar o bem-sucedido. Nos tornamos vaso quebrado quando a inveja enche o nosso coração, está cheio disso. Quando acalentamos o ódio no nosso coração, escondido atrás do fato de que a nossa raiva é justa. Se você tem alguns dos desvios desse, Paulo diz, para estes não herdarão o reino dos céus. A mensagem dessa manhã é uma mensagem dura. Eu não chamo de dura, eu chamo de alerta, porque tudo é possível aquele que crê. Eu creio. Acabei de dizer, isso aqui representa o pecado que faz no vaso. Deus não vai pegar isso aqui de novo para reconstruí-los, sabendo que isso aqui é um objeto contaminado, pecado. Mas você que me ouve, Deus é Deus, e na sua grandeza e soberania, Ele tem poder para te perdoar os seus pecados. Está escrito lá em 1 João, confessai os vossos pecados, e Ele vos purificará de toda injustiça. Jesus pode fazer isso. O Senhor pode mudar toda a história de uma pessoa. Tem pessoas que estão emocionalmente destruídas. Essa manhã, o Deus que me trouxe essa palavra, nós vamos orar, eu vou levantar. Aquele que levantar sua mão aqui, Senhor, ora por mim, eu estou emocionalmente abalado, eu preciso ser renovado. Deus me deu autonomia, autoridade para orar por você e fazer algo em seu favor. Aqueles que se sentem amargurados e que por si só não conseguem, irmãos, olha, presta atenção, você não vai conseguir sair dessa situação de amargura. O único que pode fazer isso é Deus. E o Deus que constrói, e Deus que fez de você do barro, Ele fez você uma criatura, toda ela especial dEle, e soprou em ti, nas suas narinas, o fôlego da vida. Ele pode te dar uma nova condição de vida, porque é o único que pode fazer isso. Você crê assim? Ainda é tempo
Não existe, então, nessas minhas palavras aqui, algo que se fala desesperança. Eu estou falando que ainda há esperança, e Deus é Deus para fazer uma grande obra na tua vida. E se você crê, glorifique a Deus e aplauda o Senhor por essa palavra. Aleluia!